Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Vamos ao nosso estudo, ao estudo da lição diária, ao estudo dessa semana que tem um novo tema, a continuidade do capítulo 4 de João, e o título da nossa lição dessa semana é Os Sinais na Sua Própria Terra. Ou seja, vamos estudar sobre os sinais, os milagres, os prodígios que Jesus Cristo fez na sua própria terra, logo depois que ele teve um encontro com a mulher samaritana lá no Poço de Jacó, logo depois em que ele passou 2 dias na cidade de Siquém, ou na cidade de Sicá, com os homens de lá, depois que aquela mulher trouxe um monte de gente para ouvi-lo, Jesus Cristo passa 2 dias com eles ensinando, curando, fazendo os milagres, e agora ele retorna para a sua própria terra, a região de Nazaré. E o que ele faz lá? Então, durante essa semana, a gente vai tratar disso. Como é que as pessoas recebem Cristo, um seu compatriota? Como é que as pessoas recebem o seu ensinamento? Como é que as pessoas enxergam os milagres que Deus fazia através dele? Vamos então para o verso síntese desta semana, que está no capítulo 4, versículo 44, e diz assim: Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não recebe honra na sua própria pátria. Então, é muito difícil, porque que um profeta não recebe honra na sua própria pátria, Tem aqui um trava-língua, própria pátria. Por que é tão difícil? Olha, isso é óbvio de ser entendido, Imagine uma família composta por 10 irmãos, um exemplo. E aí, o menor desses irmãos, o mais novo, o menos experiente, o caçula, que todo mundo cuidou dele, o que tinha deficiência de aprendizado na escola, era muito bajulado pelo pai, pela mãe, por todos, pelos avós, pelos irmãos mais velhos. E aí, esse irmão, de uma hora para outra, aparece dizendo que tem uma verdade e que Deus usou ele como para trazer uma revelação, uma compreensão da palavra de Deus que vai ajudar a todos. Ora, não é fácil para que os irmãos mais velhos enxerguem que Deus poderia usar aquele que era tão deficitário, tão frágil, tão carente, e não usar ali o primogênito, que era o que deu exemplo, o que começou primeiro, o que parecia ser o maior de todos, É muito difícil isso. Os mais velhos pensam assim: não, eu não posso permitir ser comandado por um irmão menor, Olha, tem uma história muito parecida com essa, que aconteceu na família de Jessé, o pai de Davi, o pai de Abinadab, o pai de Eliabe. Os irmãos de Davi eram 7 irmãos, Davi o 8º. Então, quando o próprio Samuel, um profeta que desde criança ouviu a voz de Deus, um homem consagrado, um homem santo, um homem cheio de discernimento, cheio da unção do Espírito de Deus na mente dele, quando ele chegou na casa de Jessé para ungir o filho, o coração dele o enganou, porque ele achou que o filho mais velho era quem seria o rei de Israel. E o Senhor disse para ele lá: não é esse não. Não é esse não, viu, Samuel? Porque você e o homem vê só a aparência. Você se encantou pela aparência. Não, mas eu não me encanto pelo homem exterior, não. Esse rapaz aí pode até ser candidato ao reino dos céus, é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que eu cuido, é uma pessoa que realmente é um homem de fé, de boa família e tal.
mas para a missão de ser rei, para a missão de me representar, para fazer a obra que eu quero, ele não reúne as condições do homem interior que eu preciso. O Senhor, ele não conta, ele não leva em consideração a beleza física, a cor dos olhos, o formato perfeito do rosto, né, tudo bem delineado, a cor, a qualidade do cabelo, dos olhos, a altura, o porte físico, os músculos, né? Não, isso nada encanta o Senhor. Nada disso aí, né? O que realmente chama a atenção, porque Davi, na verdade, não tinha nada disso, né? Davi nem tinha uma formação, uma beleza que os outros irmãos mais velhos tinham, né? É tanto que todas as vezes que um dos irmãos entravam, o coração de Samuel dizia, é esse. Mas quando Davi entrou, o mais raquítico, né? O menos belo do que todos, né? É tanto que a reação de Samuel foi nenhuma. E agora o Senhor foi quem teve que intervir e disse, Samuel, é esse mesmo aí. Veja que coisa maravilhosa. Em todos os outros, Samuel disse, é esse. Quando Davi entrou, ele não disse. Foi o Senhor que teve que dizer, Samuel, é esse, viu? É esse aí. E disse mais, Samuel, eu não vejo o homem exterior, mas eu vejo o homem interior, eu não vejo a aparência, eu olho para a mente, para o coração do homem, para a índole, para o caráter dele, o caráter espiritual, né? Isso é muito confortante, porque se Deus fosse como os homens, só seriam salvos os belos, né? E aí, às vezes, os próprios belos, que já são lindos e perfeitos de corpo, de rosto e tal, muitas vezes se reprovam, né? Se reprovam, então aí fazendo aí plásticas, ajeitando aquilo que já é perfeito, eles querem consertar e acaba estragando. Infelizmente é assim. Ainda bem que o Senhor Deus é diferente. Isso é lindo e é maravilhoso. Da mesma forma foi quando Cristo voltou para a sua terra. E por ser um compatriota, que foi criado ali, com muitos amiguinhos, né, da sua idade, da sua infância e tal, aquelas pessoas que já eram adultas como ele agora, jamais poderia aceitar que aquela pessoa que brincou com eles, aquela criança que era igual a eles, jamais eles poderiam aceitar que aquilo fosse o Filho de Deus, que aquele fosse um profeta, que aquele fosse um homem poderoso, um vaso de honra, né, em que o próprio Deus habitava nele para realizar tudo aquilo. É muito difícil para os homens, porque o homem, o ser humano, ele tem dentro de si algo, né, a herança da carne pecaminosa, tem dentro dele uma coisa que parte para a competitividade, a coisa da cobiça, da inveja, porque ele é quem queria ser, né? Embora, mesmo que ele saiba que ele não reúna as condições morais, éticas, espirituais para tamanha missão, mas mesmo assim ele vai cobiçar a função, a posição, a sabedoria, a unção do outro, porque isso é do homem, de todo homem. Isso a gente trouxe, eu trouxe na minha carne, todos vocês que estão me ouvindo trouxe isso. E eu não estou dizendo isso para humilhar ninguém. Eu estou dizendo isso apenas como uma constatação, para revelar o amor e a graça de Deus por nós. Porque mesmo nós, cada um de nós sendo desse jeito, Deus não olhou para isso. Ele não olhou para o defeito, ele trouxe a solução para que nós pudéssemos encontrar essa salvação, essa beleza, né? Essa dádiva que o Senhor nos dá. Então Cristo, quando volta lá para a sua terra, ele deixou bem claro que um profeta ele não tem honra na sua própria terra, porque as pessoas, é difícil aceitar aquele que a gente ajudou quando era criança, que a gente estudou junto, que a gente andou junto, que a gente brincou junto, que a gente conviveu junto. Um é e o outro não é, né? E aí é difícil de acontecer, né? Continuando, meus amados, vamos aqui para a primeira pergunta desta semana, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Diferente dos judeus, o povo de Jesus, né? Porque Jesus vinha da tribo de Judá, era da sua própria, né,
própria tribo, própria raça, né? Diferentemente do povo judeu, que fizeram os da Galileia, os galileus. Cristo era um judeu, mas morava na Galileia, a região da Galileia, que tinha outros judeus por lá também, obviamente. Mas o que fizeram os galileus com relação a Jesus Cristo? João 4,45 diz assim: assim, pois, que chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém, na ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Olha, não tem um verso que nós já lemos que diz assim, que Cristo veio para os seus, e os seus não o receberam? Você lembra desse verso? Pois é, aqui nesse verso diz o contrário. Diz que Cristo, chegando a Galileia, a região que ele foi criado, que ele cresceu, que ele se desenvolveu como criança, adolescente, jovem, adulto, né? Aquela região, os galileus o receberam. Agora, os seus, que era lá de Jerusalém, que ele era judeu, não receberam. Mas o povo da Galileia receberam Cristo. Por que os de Jerusalém, que era o próprio povo, não receberam? E aí, um povo inferior, segundo os olhos dos judeus, segundo o povo da capital, Jerusalém, né? Jerusalém é uma espécie de capital, né, do povo israelita. Não receberam um compatriota que vinham da mesma tribo, do mesmo pai Judá, né? Por que eles não receberam? Não consideraram um irmão? Seria porque Jesus vinha da cidade de Nazaré, lá da região da Galileia, e eles tinham um verdadeiro preconceito por pessoas que moravam e que tinham sido daquela região, por entender que eles eram inferiores? Com certeza. É por isso que Cristo diz que um profeta, ele não tem honra na sua própria terra. Se Cristo tivesse nascido em Jerusalém, né, se apresentado como ele se apresentou, de forma humilde, de forma simples, sem qualquer reputação, sem qualquer título, sem qualquer currículo acadêmico, qualquer reputação nessa área, né, da academia, do conhecimento, da cultura do homem, eles teriam aceito Jesus como mestre? Nem como mestre seria difícil aceitar Jesus como mestre, né? Sem essas prerrogativas, sem o título, sem o currículo comprovando a escolaridade, né? O aprendizado sendo ensinado por um deles, né? Se Cristo tivesse apresentado tudo isso, já seria difícil eles aceitarem. Agora imagine Cristo vindo da região, embora sendo judeu, mas vindo da região da Galileia, de Nazaré, não tinha títulos acadêmicos, não tinha sido formado aos pés de um grande mestre, como Paulo foi formado aos pés de um grande professor chamado Gamaliel, não tinha dinheiro, não veio falando o hebraico erudito, veio falando o aramaico, a língua pobre. Então tudo isso depunha contra Jesus Cristo. E esses homens religiosos que não enxergavam as coisas e as pessoas com olhos espirituais, tinham sérios problemas para aceitar Jesus como Messias, como Cristo, muito menos quando ele se declarava Filho de Deus. Era um problema grave, né? E que ensinamento a gente pode tirar para nós hoje, olhando para o que Cristo passou e olhando também para os erros que os judeus cometeram em relação a Cristo, para que a gente não cometa o mesmo. A solução é que nós peçamos a Deus discernimento espiritual para que nós não julguemos ninguém. Ah, não, porque aquele rapaz ali, ele é pobre. Não, eu não posso escutar aquele rapaz ali, que está ensinando a Bíblia, porque ele não tem curso de teologia. Então eu não vou escutá-lo. Eu vou, quando quiser saber de Deus, eu vou procurar um padre que tem
um doutorado, um pós-doutorado no Vaticano, a maior universidade do mundo, eu vou procurar um pastor da igreja A, B, C, D, a igreja evangélica, que tem uma grande universidade, que tenha, nessa universidade que ele estudou, tenha muitos doutores, pós-doutores, né, PhDs, especialistas nessa área. Eu não vou escutar uma pessoa que não tem nenhuma formação acadêmica na área da teologia. Eu vou preferir alguém, não vou escutar, porque essa pessoa não sabe nada. Já imaginou a quantidade de pessoas que mesmo concordando comigo nesta fala que eu estou fazendo, mas na prática ele não aceita, porque ainda mantém o coração escravizado a toda essa estrutura equivocada da religiosidade? Pois é, meus amados, é exatamente assim. Nós não podemos cometer esse erro. Deus sempre usou e sempre usará pessoas simples para trazer uma verdade, porque a verdade é simples. Às vezes o homem não enxerga porque tem uma trave entre os olhos, diante dos olhos, que o impede de ouvir, de ver e entender as coisas básicas que estão ali no texto simples. O homem complicou tudo isso. Então, nós não podemos ter nenhum tipo de preconceito em relação a estabelecer um perfil pelo qual Deus se revela a outros homens. A gente não pode cometer essa loucura de dizer Deus só se revela a um líder espiritual, para que esse líder espiritual ele revele depois aos membros. Deus só se revela a um homem que estudou teologia não sei quanto tempo. Quanto mais o homem estuda na universidade dos homens, mais Deus usa, porque Deus depende dos homens. É um negócio, é um equívoco, não é? Há muita contradição nisso. Imagine se fosse assim, Deus não teria usado inúmeros homens humildes. Não teria usado Daniel, uma criança, para ser o homem mais sábio da Babilônia. Não teria usado Amós para levar um recado para os doutores, né, os grandes teólogos da época, um homem simples, um boiadeiro. E tantas outras pessoas humildes e simples que Deus usou para repreender, para trazer uma revelação aos grandes homens cheios de títulos religiosos. Sumo sacerdote, doutor de lei, escriba, tantos títulos, né? Os príncipes dos sacerdotes, os maiores, os homens mais sábios, os homens mais preparados entre eles. Ora, nenhum desses homens conseguiu enxergar Jesus como deveria, chegando a negá-lo e até depor contra ele e pedir a sua morte. Então, meus amados, é muito claro aqui que nenhum tipo de preconceito a gente deve ter com o gordo, com o magro, com o branco, com o preto, com o americano, o europeu, o africano, o asiático, não importa de onde ele veio. Deus pode usar qualquer uma pessoa, basta que o coração dele, que a índole dele, seja inclinado para a verdade, amor pela verdade, pela justiça, pela verdade que há na palavra de Deus, a revelação da pessoa de Deus, que nos foi dado através de Jesus Cristo, Filho. Então, se o homem estiver predisposto a aceitar isso, porque ele ama a justiça, ele gosta disso e vai buscar isso, o Senhor se revela para ele, o Senhor chama e o Senhor prepara. O povo da Galileia, que era um povo mais humilde, aceitou Jesus Cristo. Humilde que eu estou falando, humilde não só no sentido financeiro, não só no sentido cultural, não só no sentido teológico, né? Era mais humilde em todos os aspectos em relação aos irmãos que estavam lá em Jerusalém. Lá eles eram muito mais ricos, muito mais sofisticados em tudo. Se tem uma coisa em que os galileus eram mais sofisticados, maiores e melhores, era no espírito, na espiritualidade. Eles receberam, foram hospitaleiros, foram bondosos, né? Com a presença de Cristo por lá. Foram melhores, né? Melhores do que os de Jerusalém. E aí está uma diferença. Eis a diferença. Hoje é do mesmo jeito. A maioria dos crentes, dos que se dizem crentes, evangélicos, cristãos, a maioria deles agem pelos títulos hoje. São bajuladores, bajulam os pastores, né? Gostam de bajular aqueles
que desempenham um certo cargo de liderança. E o irmãozinho humilde, ele não dá a mesma atenção e às vezes até maltrata. Esse é um erro que a gente não pode cometer. Cristo não fez assim com ninguém, né? Lembre-se que na regra de Deus, aqueles que são humilhados é quem Ele exalta. E aqueles que são exaltados, o Senhor humilha. Continuando, meus amados, vamos aqui para a segunda pergunta de hoje, né, do domingo. O questionamento diz assim: retornando a Galileia, para onde foi Jesus? Ou seja, porque a Galileia era uma região dos galileus, haviam várias cidades ali, Nazaré, Cafarnaum, Caná e tal. Retornando à região da Galileia, Jesus foi para que cidade? Foi para onde? Que mensagem espiritual quer o Senhor nos transmitir com esses milagres que Ele vai fazer nessa região específica, que ao retornar lá de Samaria, depois do encontro com a mulher samaritana e com os homens ali de Sicá, ele veio fazer o quê? Vamos ver aqui em João capítulo 4, versículo 46, que diz assim: foi então outra vez a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Que coisa, né? Veja que ele tem aqui é citado duas cidades. Primeiro, ele foi lá para a cidade de Caná da Galileia. Ele retornou, como diz alguns, né? Alguns diziam para a cena do crime. Ele voltou para a cena do milagre, né? Porque Cristo era um criminoso, obviamente. Então ele volta para a cena de onde ele começou ali o seu ministério com relação aos milagres, aos grandes sinais, aos grandes prodígios, né? Que Deus, usando Cristo, fez aquilo tudo. Ele volta para aquele lugar. Aquele lugar marcou tanto. Eu imagino que quando Cristo voltou para ali, todo o povo daquela cidade não falava de outra coisa a não ser: não, ele transformou algo em vinho, mas aquela festa foi maravilhosa, aquilo foi lindo demais. Nunca se ouviu que quando se faltou vinho numa festa, alguém coloque água e aquele vinho se transforme no vinho mais gostoso que alguém já provou durante toda a sua vida. A conversa deveria girar em torno disso. E Cristo volta para esta cidade, né? Então, estando naquela cidade, próximo ali, na cidade de Cafarnaum, havia um oficial do rei. Quem era o rei? O rei ali, provavelmente, Herodes, né? Eu não sei quem era o rei na época de Cristo aqui, o rei nessa época específica aqui. Mas, provavelmente, Herodes. Não sei se Herodes o tetrarca, né? Herodes, o tetrarca, era no templo de João Batista ou agora, né? Eu acho que é nessa mesma época aqui, né? Uma diferença de 2, 3 anos, desde a morte de João Batista até esse momento aqui, 1 ano, 2 anos, 6 meses, não sei quanto tempo. A Bíblia não diz, né, isso. Então, aqui está dizendo que havia um oficial do rei Herodes. Na região, em que região? Herodes estava em Jerusalém, mas até a Galileia lá era do povo de Israel, né? E, obviamente, o Império Romano dominava sobre todos, desde a Galileia, né? Obviamente, muito mais áreas ali, né? De Jerusalém a Galileia, também esta área estava sob o domínio do Império Romano. E o rei a que ele se refere aqui não é o César, e nem outro rei de Roma, não. Era o rei que era submisso ao César, mas era o rei dos israelitas, né? Então, diz que um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Imaginemos que essa pessoa que estava lá em Cafarnaum, esse oficial do rei, era uma espécie de cônsul, procônsul, capitão da guarda, um tesoureiro, um magistrado. A Bíblia também não diz. Diz aqui que era um oficial do rei. E se for um oficial no sentido militar, poderia ser um centurião, né? Alguma coisa. Centurião era um termo romano, mas poderia ser um oficial nesse sentido, né? Então, uma pessoa que era um funcionário do rei, teve o seu filho doente, lá na cidade de Cafarnaum. Aí agora você pergunta: e o que acontecerá com esta pessoa
que tem um filho doente e o que será com esse filho doente, o que Cristo vai fazer, sabendo que o rei lá em Jerusalém e todos os judeus lá em Jerusalém nunca aceitavam Cristo, mas toda vez que Cristo era uma confusão, tinha que sair de lá corrido, escondido, porque o povo tentava apedrejá-lo e matá-lo o tempo todo, o próprio povo dele. Então era uma confusão para Cristo poder fazer milagres lá. Fez muitos milagres lá em Jerusalém, mas infelizmente o povo não aceitava e tentava sempre matá-lo. Agora, Cristo chegando nesta região, tendo uma pessoa muito importante, uma pessoa que tinha ligações de sangue, e uma pessoa que tinha ligações políticas importantes com Jerusalém. O que Cristo ia fazer? Cristo ia se vingar? O que Cristo vai fazer então para tentar sanar essa questão? Aparece agora, um oficial com um filho doente e Cristo agora vai fazer alguma coisa. Ele vai dizer sim para a cura deste filho doente, ou ele vai dizer não, numa suposta justa resposta por todo os maus tratos que ele vinha recebendo desse povo. Como é que Cristo vai agir? Essa é uma pergunta muito importante, porque todos nós que nos dizemos servos de Cristo, tem que imitar o que ele faz. Tem que, obviamente, assim como foram as suas atitudes, as nossas têm que ser a mesma semelhança. Então, na próxima pergunta, amanhã nós estaremos estudando sobre a continuidade. A pergunta é, o que Cristo fará nesta cidade? O povo crerá? Será que o povo vai crer naquilo que Cristo vai fazer? Aguardemos aí os próximos capítulos. Que o Senhor nos abençoe e continue nos conduzindo para compreender esta palavra. O que aconteceu antigamente são lições que cada um de nós, hoje em dia, apesar de 2000 anos depois, carecemos dos mesmos ensinamentos da mesma fé.